Bem, hoje, por ser um culto de ceia, eu quero trazer uma palavra que tem a ver com a mesa do Senhor, tem a ver com a comunhão e tem a ver também com relacionamentos. Por isso que o tema de hoje é: quando vale a pena ser comunidade? Esse é um tema que eu quero tratar com vocês hoje. A partir de semana que vem, nós vamos começar um tema novo no livro de Jonas. Semana que vem, nós vamos começar uma série de mensagens baseadas no livro do profeta Jonas. Então, se você quiser conhecer, você vai lá no livro de Jonas. É um livro curto, são 4 capítulos, você lê em 15 minutos, se quiser. Você pode ler, pode estudar, e as próximas mensagens serão baseadas no livro de Jonas, tá bem? Mas hoje nós vamos tratar desse tema: quando vale a pena ser comunidade? Esse é o tema de hoje, e eu escolhi o texto bíblico que está em Atos capítulo 2, versos 42 a 47, famoso texto, talvez um dos mais famosos textos de Atos, que está no capítulo 2, versos 42 a 47, você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu iPhone, ou você pode acompanhar aqui no screen, aqui que o Edinho projetou. De uma forma ou de outra você terá o texto aí para você, tá bom? Então vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam, unânimes, no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Até o verso 47. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos abençoe e nos conduza, nos dê um tempo bom de ouvirmos a palavra dele. Senhor Jesus, conduz-nos nessa hora em que vamos compartilhar a tua palavra, que seja mais uma vez viva, vida, semente que cai e que encontra terreno fértil para produzir frutos para a glória do teu nome. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Bem, quando é que vale a pena ser comunidade? Esse texto de Atos traz uma expressão que se repete aqui, pelo menos 2 vezes ela aparece no texto, e por isso eu quero pegar essa expressão e trazê-la para vocês. Toda vez que no texto bíblico uma palavra é repetida várias vezes, é porque ela tem um sentido especial, um significado especial. Ela tem uma ênfase, uma tônica diferente. E por 2 vezes aparece a palavra perseverar. Tanto no primeiro verso aparece isso, logo no verso 42, falando da igreja. E perseveravam, onde? Na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E depois, no verso 46, diariamente perseveravam. Bem, nós vivemos numa época de muito distanciamento ainda, né? O nosso distanciamento aqui está terminando. É bem possível que a partir da outra semana ainda, a gente já tenha notícias de que não haverá mais distanciamento e nem uso de máscara e nada. Mas isso ainda vai uma semana pelo menos.
mas nós temos essa chance. Agora, essa pandemia potencializou uma tendência da nossa sociedade. Qual é essa tendência? A tendência da gente se isolar, da gente distanciar. É uma tendência que a gente tem. A nossa sociedade é uma sociedade que tem perdido a ideia de comunidade. A nossa sociedade tem perdido essa ideia, de maneira que já há muitos anos que os observadores sociais, que os estudiosos sociais têm observado isso, que cada ano que passa, as pessoas vão se isolando mais, vão se tornando mais autossuficientes, no sentido de não precisarem mais umas das outras. Então, provavelmente, você já ouviu história do seu avô, da sua avó, dizendo assim: no meu tempo, quando não tinha televisão, a gente sentava no final do dia, lá na varanda de casa, e ficava todo mundo conversando, cada um vinha, contava como é que foi o seu trabalho, como é que foi o seu dia, aí chegava um vizinho, chegava outro vizinho, chegava o outro, um parente, alguém que morava ali perto, e vinha, e contava história, relembrava os casos antigos, e aí surgia alguma história, algum contava uma história engraçada, que a gente não esquece mais, outro contava uma história que dá medo, né, de um dia que estava passeando numa estrada, e essas coisas assim. Isso tudo acontecia na varanda de casa. Os nossos pais contavam isso, certo? Você já deve ter ouvido isso, né? Então assim, ou então reuniam para ouvir rádio, por exemplo. Era comum. Bem, eu me lembro ainda que quando eu era criança, ainda a gente brincava muito nas ruas. Brincava muito, aquela molecada da rua, né? 30, 40 crianças brincando, correndo até o dia escurecer, e ficava ali, enquanto os pais ficavam conversando também. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisava das pessoas, era uma necessidade que a gente tinha, de encontrar pessoas, de estar junto, de conversar, de ouvir a pessoa contar história, e as pessoas mais velhas eram as pessoas que contavam as histórias para os mais novos, e era tudo muito gostoso da gente fazer. Bem, o que acontece é que a nossa sociedade tem trabalhado para que cada dia mais a gente não precise dos outros. Você tem percebido isso ou não? Se você quiser hoje tomar a decisão de dizer: eu vou ficar em casa pelo próximo mês, sem precisar falar com ninguém, você fica. Há pessoas que têm o trabalho de casa, por exemplo, certo? Você pede comida, você não precisa falar com ninguém para pedir comida, você faz isso pelo aplicativo, você nem vê a pessoa que deixa comida na sua casa, porque ela deixa na tua porta, você não precisa vê-la, certo? Você pode escolher 2, 3 filmes por dia para você assistir no aplicativo do seu telefone, do seu celular, na sua televisão. Você pode fazer isso. Você pode pedir remédio online, ele vai chegar na tua casa. Você pode lavar a tua roupa online, se quiser, alguém vem buscar e vai levar para trazer de volta. Você tem tudo o que você precisa para você viver sozinho, tudo. Então, essa é uma tendência. O que a pandemia fez foi potencializar isso. Isso já estava, essa semente já estava aqui, presente. Agora a pandemia potencializou, ela fez isso virar uma coisa muito grande. Por quê? Porque as pessoas acabaram descobrindo, ou acabaram experimentando uma coisa que elas ouviam as pessoas dizerem. Isso que eu estou falando aqui, do tipo, as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas. Aí na pandemia a pessoa falou: é verdade, eu estou isolado, poxa, é bom, vou ficar assim, vou continuar assim. É uma tendência. É por isso que hoje a ideia de comunidade é algo que tem ficado
cada vez mais reduzida, na verdade. Cada vez menos as pessoas sentem falta de comunidade. Quando eu falo comunidade, eu me refiro a um grupo de pessoas, pode ser um grupo de homens, um grupo de mulheres, um grupo de homens e mulheres, pode ser uma igreja local, enfim, eu estou dizendo de pessoas que se reúnem, que formam uma comunidade, certo? Pode ser uma comunidade pequena, de 5, 6, 7 pessoas, pode ser uma comunidade de 100, de 200, 300 pessoas, mas hoje as pessoas perderam ou estão perdendo a noção da importância de viver em comunidade. Bom, esse texto aqui fala de uma realidade que uma igreja viveu lá no início da igreja de Cristo, a igreja de Jerusalém. Então esse texto está narrando uma experiência que eles tiveram, certo? Foi a experiência deles, mas da experiência deles existem princípios que passam por toda a Bíblia. Aquilo que eles viveram a gente encontra também em outros textos. Por isso que, embora o livro de Atos não seja um livro doutrinário, há princípios no livro de Atos que a gente pode usar para a nossa vida no dia a dia. E aqui estão princípios que a gente pode usar para o nosso dia a dia, para a gente viver a vida de comunidade. Eu tenho dito o seguinte: vale a pena a vida da comunidade? Vale a pena viver em comunidade? Algumas pessoas têm perguntado para mim, daqui, lá no Brasil, vale a pena? Quando é bom viver em comunidade? E eu tenho tentado dar a resposta mais simples possível, para não ficar enfeitando muito. Eu tenho dito, viver em comunidade é bom quando faz bem para a gente. Quando não faz bem, porque não é bom. E quando não faz bem, pastor? Falei, bom, se eu participo de uma comunidade que não me faz bem, eu não vou mais nela. Eu sou assim, eu vou onde eu gosto, e não onde me faz bem. Comunidade tem que fazer bem para a vida da gente. Ajuntamento tem que fazer bem para a gente. Grupo de amigos tem que fazer bem para a gente. Igreja tem que fazer bem para a gente. E quando é que a igreja, o grupo de amigos, comunidade, fazem bem para a gente? E por causa disso, vale a pena a gente viver em comunidade. Quando, em primeiro lugar, quando a gente primeiro tem essa consciência de que é super importante a gente viver em comunidade, que nós não fomos criados para viver sozinhos, nós não fomos criados para viver como ilhas, pequenas ilhas no oceano. Não, nós somos criados para viver uns com os outros. É o que a palavra de Deus ensina. A Trindade já é uma célula. Vocês pensaram nisso ou não? A Trindade é uma célula, é um pequeno grupo. Você parou para pensar nisso ou não? Pai, Filho e Espírito Santo se reúnem o tempo todo. É uma comunidade, eles estão reunidos em comunidade o tempo todo. É uma célula. Começou na eternidade essa ideia de grupos pequenos, de comunidade. Começou lá na Trindade. Foi Deus que começou isso aí. Foi Deus que começou essa história de comunidade, porque Ele existe em comunidade. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, com quem Ele estava falando? Quando Ele diz façamos, estava falando com alguém, não estava? Estava falando com alguém, estava falando com Ele mesmo, estava falando com a comunidade. Então a ideia de comunidade sempre existiu, ela é bíblica, não é ideia de pastor, não é invenção. Isso é uma coisa que veio lá do próprio Deus. Agora vejam só, aqui no texto está dizendo que eles perseveravam, os primeiros cristãos perseveravam em 4 coisas. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para vocês: os primeiros cristãos não eram em nada diferente de nós. Eu não sei porque a gente tem aquela ideia de achar que os primeiros cristãos, a primeira geração, talvez por ser a primeira geração ali que conheceu Jesus, ela tinha mais poder, era mais assim, eles tinham um quê a mais, sabe assim, tipo,
é uma geração super poderosa, super espiritual, porque eles são da geração de Jesus. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tem nada a ver. Aquela gente era gente igual nós somos. Eles eram pessoas comuns como nós. Eles não tinham DNA melhor do que o nosso, eles não tinham um gene melhor do que o nosso, um QI melhor do que o nosso, não tinha nada, eles eram exatamente como nós somos. Aliás, eu vou dizer o seguinte: nossa geração tem muito mais compreensão que aquela geração, inclusive, muito mais. Hoje, com a palavra de Deus, a gente tem muito mais compreensão de quem é Jesus. Eles entendiam assim quem era Jesus, mas aquela compreensão de quem é Jesus eles não tinham ainda como você tem. Então assim, não tinha nada de especial naquela geração. Eram homens e mulheres que ouviram falar de Jesus, que creram em Jesus, que compreenderam o sacrifício de Jesus na cruz, compreenderam o que Jesus havia feito por eles, compreenderam a necessidade de Jesus na vida deles e se renderam a Cristo. E eram pessoas que estavam dia a dia procurando viver uma vida em que eles se alegrassem em Deus, em que eles se alegrassem em Cristo e não buscassem outros tipos de alegrias por aí. Eles queriam se alegrar em Cristo, e por causa disso que eles sofreram perseguição. Mas essas pessoas, esses homens, essas mulheres, eles tomaram uma decisão um dia. Qual foi a decisão? A decisão de perseverar. Por isso que a palavra perseverar aparece aqui no texto 2 vezes. E em que eles perseveravam? O texto diz, eles perseveravam em conhecer a vontade de Deus, porque diz logo no verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É conhecimento da palavra de Deus, é conhecimento do Evangelho, é querer conhecer os propósitos de Deus, querer conhecer a vontade de Deus, querer conhecer os caminhos de Deus. Então, os primeiros cristãos perseveravam em querer conhecer a palavra, em querer compreender a vontade de Deus. Então, preste atenção, irmãos, eles usavam a mente deles, porque para a gente conhecer a vontade de Deus, a gente tem que usar a nossa mente, a gente tem que pensar, a gente precisa pensar, a gente precisa ler, precisa estudar, precisa ficar um pouquinho ali meditando naquilo, para ver se a gente entende o que a gente está lendo, porque é esse conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, que traz para a gente a âncora para a nossa alma. Um cristão que conhece a palavra de Deus, que conhece a vontade de Deus, que persevera em conhecer, que persevera em estudar a palavra, que persevera em exercitar a sua mente na palavra de Deus, em conhecer a vontade de Deus, será um sujeito que jamais vai ficar abalado, jamais se abalará. Você pode ter certeza disso. Um cristão, um homem, uma mulher, pode ser um adolescente que conhece a palavra de Deus, que conhece os mandamentos, conhece as promessas, conhece a vontade de Deus, será um sujeito que jamais vai se abalar, porque ele leu a palavra, e aquilo entrou no coração dele, e aquilo agora faz parte da mente dele, de modo que o dia que ele está ansioso, ele lembra de Mateus 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, pronto, e aquela palavra é superposta àquela situação. Quando ele passa por um problema difícil, ele lembra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pronto, está lá, ele confia naquilo ali, porque aquilo faz parte da vida dele. Confia ao Senhor os teus bens, entrega o teu caminho ao Senhor, isso tudo vai entrando no coração dele, e ele vai vivendo assim, de maneira que ele está entendendo o que está acontecendo. Então veja só, perseverar na doutrina dos apóstolos significa isso, a gente perseverar na palavra de Deus, e o texto aqui está dizendo que aqueles cristãos perseveravam nisso. Qual que é a vantagem da gente perseverar na palavra? Eu vou te explicar qual é a vantagem. A gente tem dois jeitos de viver a nossa vida. Ou a gente vive a partir da palavra, das promessas de Deus, e a gente confia, a gente toma aquilo como a âncora da nossa vida.
e diz: é isso aqui, pronto, trouxe, botei no meu coração. Ou a gente vive a partir das nossas sensações, certo? O que é sensação? É o que você sente na tua pele. Tipo, hoje eu estou feliz, acordei feliz, aí o que aconteceu? Acordei feliz, pronto, estou feliz, Jesus, o Senhor é bom, glória a Deus, aleluia, o mundo é maravilhoso, obrigado Jesus por tudo. Aí outro dia você acorda triste, também não tem razão para isso, mas você acordou triste. Senhor, eu estou para baixo hoje, não estou legal, minha vida não está boa, minha vida não presta, o que está dando errado comigo, porque tudo acontece errado comigo, porque minha vida é assim, porque aí você lembra daquela oração que Deus respondeu do jeito que você não queria, aí você lembra daquela situação que não deu certo, aí você lembra daquela porta que foi fechada, aí está vendo, Senhor, que a minha vida é assim, eu oro, nada acontece, então pronto, estragou tudo. Aí no outro dia, você acorda nervoso com alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa e você está nervoso, e vai vivendo por sensações, entende? Então assim, cada dia você sente de um jeito na tua pele, isso é viver por sensação. Por isso que Paulo disse: o justo vai viver pela fé. Agora, viver pela fé significa você confiar na palavra de Deus. É isso. Viver pela fé não é dar um salto no escuro. Senhor, vamos ver o que acontece. Pula de lá. Não é assim que funciona. Viver pela fé significa: eu confio na tua palavra. Pronto. Vou viver assim. Ah, mas o mundo tá, ok, mas confio. Ah, mas você não viu a notícia que saiu agora de última hora, ok, confio. É como aquele salmista que disse: Senhor, eu não temo más notícias. Não temo más notícias. Já ouviu esse texto? Não? Procura lá depois. Não teme más notícias. Por que não teme? Porque elas não existem? Claro que existem. Se não existisse, ele não falaria, né? Não temo. Mas por que não teme? Porque ele sabe que, por pior que seja a notícia, ele vai encontrar na palavra recursos para passar aquilo. Então, está 0 a 0, ele está tranquilo. Você está entendendo isso? Agora, se a gente não confia na palavra, a gente vai viver por sensações. Aí vou te falar uma coisa, como dizia um amigo meu, aí lascou tudo. Porque se a gente for viver por sensações, arrebenta com a gente. Arrebenta, a gente nunca vai crescer na nossa vida. Aqueles crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas aqui também fala que eles perseveravam na comunhão. Interessante isso. Eles perseveravam na comunhão. Porque perseverar na palavra, você pode fazer isso na tua casa, certo? Você persevera lá. Agora, perseverar na comunhão, você tem que sair de casa. Porque você não pode perseverar na comunhão com você mesmo. Você não vai fazer isso, né? Você não vai dar esse bola fora, né? Você vai ter que perseverar com alguém na comunhão. Você vai ter que encontrar alguém. Vai ter que ir na casa de uma pessoa. Vai ter que vir para um templo. Vai ter que fazer alguma coisa para você ter comunhão com aquela pessoa. Então assim, agora ter comunhão não é só juntar, aquele juntamento de gente. Não é porque há muita gente que é a comunhão, concorda? Senão, por exemplo, um estádio de futebol, 50 mil pessoas, está lotado, mas ninguém tem comunhão com ninguém ali. Eles estão ali para torcer pelo time deles. Então, a comunhão não é só um juntamento. A comunhão é esse compartilhar, é esse abrir o coração, abrir a vida, abrir os sonhos, compartilhar, ter vida comum com pessoas. Isso é comunhão. Bom, agora você pode dizer: pastor, mas é difícil a gente ter comunhão. É difícil porque a gente precisa compartilhar a vida, compartilhar sonhos, a gente precisa abrir o coração, ou a gente precisa caminhar com as pessoas, e as pessoas são diferentes umas das outras. É claro que é difícil. Nunca foi fácil, né? Nunca ninguém disse que seria fácil também. Por isso que tem que perseverar. Perseverar. A gente não pode ficar deletando as pessoas da nossa vida. A gente não pode assim, porque alguém pensa diferente de mim, gosta de uma coisa, eu gosto de outra, então eu não quero mais ter comunhão com aquela pessoa. A comunhão é uma bênção para quem entendeu o que ela é. Aliás, uma bênção não. A comunhão é uma salvação para quem entendeu o que ela é.
para quem entende o que é comunhão, isso é uma salvação. Deus usa a comunhão da comunidade para nos livrar de coisas muito ruins na nossa vida, de decisões que a gente podia tomar, decisões erradas, de pecados que a gente poderia cometer, de atitudes que a gente poderia ter, ou até de atitudes que a gente está tendo, mas aí, por causa da comunidade, por causa da comunhão, a gente muda a nossa atitude, a gente muda a nossa maneira de pensar, a gente muda a nossa maneira de fazer as coisas. Eu vejo como assim, como a comunidade muda as pessoas, como a comunhão muda as pessoas. Eu já vi muita gente que entrou na igreja, entrou na comunidade, e como aquela pessoa foi sendo transformada por Deus, e como Deus foi usando a comunidade para ir trabalhando a vida daquela pessoa, a mente dela, o jeito dela viver, o jeito dela tratar os filhos, o jeito dela tratar o cônjuge, o esposo, a esposa, o jeito dela tratar os pais, as pessoas, como aquela pessoa foi sendo transformada. Isso é comunhão, mas a gente tem que perseverar. Por quê? Porque não é fácil, é por isso que a gente persevera. A gente persevera naquilo que é difícil, aquilo que é fácil não tem que perseverar. Você persevera em comer pudim, por exemplo? Se você perseverar nisso, precisa? Não precisa. Você persevera nas férias? Claro que não. Oh meu Deus, que esforço, vou ter que levantar agora cedo, vou ter que tomar aquele cafezão, e vou ter que ir para a praia e passar o dia inteiro naquela areia branca, lá das praias, desse lugar onde eu estou. Você tem que perseverar a fazer isso? Não persevera. Agora você tem que perseverar, por exemplo, assim, eu quero estudar, eu preciso aprender isso aqui, você tem que perseverar. Eu preciso aprender matemática, você tem que perseverar. Eu tenho que trabalhar, você tem que perseverar, certo? A gente persevera naquilo que é difícil, naquilo que é fácil não precisa. Comunhão, e tem outra coisa, não é porque é difícil que é ruim. Há coisas muito boas que são difíceis. Por exemplo, o casamento é uma coisa muito boa, mas é difícil, é ou não é? Ou vamos dizer assim, tem suas dificuldades, certo? Para não assustar ninguém, ok? Mas é uma bênção, é alegria, é uma coisa maravilhosa, mas é difícil. Então não é porque é difícil que é ruim, e não é porque é bom que é fácil. Então, eles perseveravam na comunhão. Por quê? Porque eles sabiam que aquilo era uma coisa boa. Mas eu corro risco, pastor, na convivência com as pessoas, eu corro risco de me frustrar com elas. E qual o problema? Mas eu corro risco de me decepcionar. E qual o problema? Pastor, mas na comunhão uns com os outros, eu às vezes assim, eu encontro gente muito complicada, mais do que você. Há pessoas mais complicadas do que você, ou do que eu. Vocês entendem? A gente precisa entender, a gente precisa ter clareza dessas coisas, para a gente não ficar com mimimi, sabe assim, que a palavra da moda agora é essa, mimimi, né? Pessoas ficam com muito mimimi, porque assim, não, aquela pessoa lá, que ele fez isso, que ele fez aquilo, não é? Aí a gente prefere se afastar, deletar, se esquecer das pessoas, mudar de lugar, né? Agora, é na comunhão que a gente vê manifestações de Deus na nossa vida. Esse é o ponto. É na comunhão que a gente vai vendo Deus se manifestar. Há coisas, eu posso falar isso com toda certeza, sem medo de errar. Há coisas que a gente só experimenta na igreja. Só. Lugar nenhum a gente experimenta. Na comunhão da comunidade. Há coisas que só ali a gente experimenta. Da manifestação do amor, da graça e do poder de Deus. Por isso que a gente tem que perseverar. Terceiro lugar, aqui diz que as pessoas, os primeiros cristãos, perseveravam no partir do pão. Partir do pão aqui tem a ver com encontro, com alegria, tem a ver com essa decisão de encontrar pessoas, porque para você partir o pão, você tem que estar com alguém, certo? Na casa de alguém,
em volta de uma mesa, com muita gente, ou pouca gente, mas você tem que estar com pessoas. Então, partir do pão é a decisão de você ir ao encontro do outro, é o fellowship, como a gente chama aqui, né, nos Estados Unidos. Então, partir do pão tem a ver com essa decisão de não viver no egoísmo. Então, a expressão partir o pão significa dizer não ao egoísmo. E aqui diz que eles perseveravam em partir o pão juntos. É uma forma de dizer não à indiferença, ao egoísmo, à solidão. É uma forma da gente construir vínculos. Por quê? Porque, como eu falei no início, a gente vai se acostumando com a solidão, a gente vai se acostumando com a gente mesmo, a gente vai se acostumando com as nossas manias, a gente vai se acostumando com o nosso jeito de fazer as coisas, e a gente vai então, de uma forma inconsciente, a gente vai abrindo mão das pessoas. Mas o texto está dizendo que a gente precisa perseverar em partir o pão, em encontrar com as pessoas, em ter convívio, em buscar as pessoas, em trazer pessoas para perto, para a gente partir o pão juntos, tomar refeição, tomar um café, tomar um chá, tomar uma água gelada, mas está ali, está junto. O pão, na verdade, aqui, ele significa, vamos dizer assim, uma oportunidade para a gente estar junto, vamos dizer, uma desculpa, uma razão para a gente estar junto. É isso que significa partir o pão, certo? É uma razão, é apenas assim, eu preciso de uma justificativa para conviver com pessoas. Vamos partir o pão. Vem cá, traz aqui o seu pão, o bolo que você quiser, vamos partir. Mas aqui está incluída a ideia da comunhão também, a ideia de você construir laços, de você construir pontes. Numa época em que as pessoas têm construído muitos muros, numa época em que as pessoas têm deixado as distâncias aumentarem. Inclusive, eu estou para dizer o seguinte, que eu acho que há pessoas que não estão gostando da questão do distanciamento acabar. Já ouvi falar isso aí? Já ouviram falar? Não? Tem gente que não está gostando dessa história do distanciamento acabar. Por quê? Porque distanciamento são 2 metros, né? E tem gente que quer ficar 5 metros longe. Aí vai acabar o distanciamento agora. Estava tão bom já, né? Estava tão bom o distanciamento, agora vai acabar. Eu quero ficar mais longe ainda possível. Há pessoas assim, que se acostumaram e querem distância. Por quê? Porque a distância não fere, a distância não frustra, a distância não decepciona, a distância não entristece, a distância não cria expectativas, certo? Mas toda vez que você começa a conviver com pessoas, você cria expectativas, você corre riscos de ser mal entendido, mal compreendido, você corre riscos de, em algum momento, por uma fala infeliz, de ofender alguém, ou de ser ofendido pela mesma fala infeliz. Você corre o risco de frustrar uma pessoa. Às vezes aquela pessoa esperava mais de você, mas aí ela descobriu que você é tão pecadora como ela, aquilo frustrou a vida dela, decepcionou. Então, há riscos na convivência. Sempre houve e sempre haverá riscos. E qual é o problema? Qual é o problema da gente correr riscos? Há pessoas, como eu disse, que preferem não correr riscos. Preferem não correr riscos. Senhor, aprendi agora a mexer no meu computador, sei fazer tudo pelo computador, vou ver sozinho aqui, não quero mais correr riscos. Ok. Está tudo certo para essa pessoa. Ela sofrerá as consequências disso. Agora, é bom correr riscos no amor, na comunhão, na convivência. Faz bem correr riscos, porque a gente ganha muito. Presta atenção.
Casamento, a gente não corre risco? Corre risco. Um dia, vamos dizer assim, o marido tem mais expectativas em relação à esposa. Outro dia é a esposa que tem mais expectativa em relação a ele. Corre risco, não corre? E às vezes a expectativa não é suprida. Os pais criam os filhos 1, 2, 3, 4, 5 anos, 7, 10, 20 anos, como estão meus filhos agora, certo? E os pais criam expectativas. Corre risco ou não? Corre, claro que corre. Corre riscos. Quais são os riscos? O risco do filho virar as costas e ir embora. Você não conhece famílias assim? Que os pais foram lá, criaram, educaram, amaram, balançaram o berço, fizeram tudo lá, e o filho foi embora, sumiu, não deu uma notícia. Você não conhece famílias assim? Eu conheço. Ele foi embora, quem vai saber? Não é? Isso não acontece? Ou pais que fizeram isso, não acontece também? Acontece. São riscos. Quer dizer, então não vou mais me casar, então não vou mais ter filhos, porque eu não quero correr riscos. É engraçado que um dia o meu filho falou assim, que um amigo dele deu uma definição do que é ter filho, dizendo assim, que ele não queria ter filhos por causa dessa definição. Ter filhos é você se matar de trabalhar para criar uma criança e torcer para que ela não morra antes de virar adulto. Meu Deus, meu filho está com febre, será que ele vai morrer? Meu Deus, não deixa. Não vai morrer, está com febre só. Para que essa tortura que a gente fica? Não quero correr risco de filho com febre. Não quero ter riscos. Também não quero correr risco de filho dando trabalho, também não. Entende? Mas não percebe a beleza que é, a alegria que é ter filhos, ou se casar, ou ter amigos, ou ter uma igreja. Que riscos a gente sempre vai correr. Agora, Jesus não correu risco com você? Correu ou não correu? Corre, né? Não tem dia que você acorda e fala, Senhor, hoje eu vou orar não, quero saber não, estou nervoso, estou chateado que o Senhor fez umas coisas aí que eu não gostei, não deu certo, uns planinhos que eu tinha deu certo, não vou mais orar, não não. Minha Bíblia está no canto lá, não vou ler não, quero saber, estou meio chateadão. A gente não faz isso? Deus não corre risco com a gente? Corre, todo dia. Mas no amor, não morreu na cruz? Não morreu na cruz? Já pensou se Jesus pensasse como a gente? Eu vou correr risco por eles? Vou nada. E lembra do que Paulo falou? Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que significa? Que Jesus morreu na cruz sem você saber ainda, sem você viver, sem você imaginar que um dia você seria uma alma vivente, sem você imaginar que um dia você teria perna e braço. Você nem imaginava que um dia você iria morar no planeta Terra, e Jesus morreu na cruz por você. Correu risco ou não correu risco? Correu muito. Mas aqueles homens e mulheres perseveravam no partir do pão. E para terminar, gente, que eu acho que eu já falei demais, eles perseveravam na oração. Eles estavam juntos e perseveravam na oração, porque a oração era a forma deles colocarem os trilhos. Eu sempre penso nisso. Pense numa Maria Fumaça. Maria Fumaça, eu amo o trem. Meus filhos riem de mim toda vez que eles vêm no trem, eles falam, pai, olha lá o trem. Porque quando eles não falam, sou eu que falo. Então quando eles falam, pai, olha lá o trem, eu já vi, mas não falei nada, que é para eles não pegarem no meu pé. Mas eu adoro o trem. Se eu pudesse andar de trem, só de trem na minha vida eu andaria. Adoro o trem. Pode ser trem velho, aquele que balança, chacoalha, não tem problema. Amo. Bom, pensa na Maria Fumaça, certo? Com toda aquela beleza que ela tem. Lá na minha cidade, tem a primeira Maria Fumaça que entrou em Maringá, ela está exposta lá. E eu morava perto de um parque muito grande lá em Maringá, chama Parque Lingal, a Edinho conhece, a Lília conhece, o pessoal de Maringá, que é da capital, do sul do Paraná, do sul do Brasil, conhece. A Maria Fumaça está exposta. Eu ia lá, acho que quase toda semana. Bom, imagina uma Maria Fumaça bonita,
cheia de energia, de gás, sem trilho. Para onde ela vai? Não é para lugar nenhum. Então, a oração, na oração, você coloca os trilhos para Maria Fumaça do poder de Deus andar sobre você. Você entendeu isso? O poder de Deus é essa Maria Fumaça imensa, cheia de vida, alegria, poder, bênção, mas ela quer trilhos para andar. E toda vez que você ora, você está colocando trilhos para essa Maria Fumaça andar. Toda vez que você ora pelos seus filhos, você está colocando trilhos sobre a vida deles. Quando você ora por alguém, por uma pessoa, você está colocando trilhos para aquela Maria Fumaça de Deus passar. Toda vez que você ora pelo seu pastor, pela sua igreja, você está colocando trilhos para que a Maria Fumaça de Deus passe. E aqueles cristãos entenderam isso, e eles perseveravam na oração. Agora preste atenção, eles perseveravam na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E vocês viram a consequência disso tudo aqui no texto ou não? No final, diz assim: enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E antes disso diz que havia alegria e singeleza de coração. A comunidade, viver em comunidade faz bem quando ela gera alegria, quando ela gera leveza de coração, quando ela gera louvor e quando ela gera testemunho. Agora, para isso acontecer, a gente precisa perseverar. Para a gente ter uma comunidade que tem esse ambiente de leveza, de singeleza, de alegria, a gente precisa perseverar. Perseverar na palavra, na comunhão, no convívio, na oração. Por isso que viver em comunidade é para poucos, é para quem persevera. Quem acha que vai encontrar uma comunidade feita, vai se frustrar. Quem acha que vai encontrar uma comunidade perfeita, já se frustrou. Quem acha que vai encontrar uma comunidade pronta, já se decepcionou. Porque essa comunidade depende da nossa perseverança, da sua, da minha, da nossa perseverança. Então eu espero que a gente tenha essa consciência, essa clareza de saber que a gente precisa, nós somos chamados para perseverar. Talvez você pense assim: ah, mas para aquele povo lá era fácil perseverar, pastor. Eles não tinham a agenda que eu tenho. Eles não tinham a agenda que eu tenho. Eles não tinham o trabalho que eu tenho. Você acha que não? Você acha que aquele povo não tinha filho? E filho pipocando pela casa, assim, muito mais do que você tem. Você acha que não? Você acha que aquele povo tinha mais dinheiro que você? Você acha que tinha? Pobreza na época de Jesus era imensa. Você acha que aquele povo comia? Tinha o número de refeições que você tem todo dia? Você acha? Você acha que aquele povo tinha na casa deles os móveis que você tem na sua? Vocês acham que aquele povo não tinha trabalho? Não tinha problema? Ele só tinha atrás dele os leões lá no Império Romano, tentando pegá-los todo dia, tentando dar uma mordida neles. A única certeza que eles tinham em relação à vida deles, além da confiança em Deus, era a certeza de que eles podiam sair de casa e podiam não voltar por causa da perseguição do Império Romano. Alguém podia pegá-los e levá-los lá para o Coliseu para serem mortos pelos leões. Eles tinham essa certeza aí. Então você veja que eles tinham uma vida meio complicadinha, aquele povo não tinha? Era meio difícil, né? Viver do jeito deles. Mas eles perseveravam. Se eles perseveravam, nós podemos perseverar também. Amém?
Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor nos ajude a perseverar todo o tempo. Que o Senhor nos ajude a viver a vida que o Senhor tem para cada um de nós, com alegria, com dedicação, com vontade de acertar. Não nos deixe não perseverar, não nos deixe desistir e nem voltar atrás, mas nos faça perseverar naquilo que nós precisamos perseverar. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Amém.